A arqueologia está cheia de mistérios que desafiam nossas ideias sobre o passado. Algumas descobertas são tão extraordinárias que obrigam os cientistas a revisar a história da humanidade. Por exemplo, no século XX, arqueólogos descobriram na China milhares de guerreiros de terracota, datados do terceiro século a.C., que guardavam o túmulo do primeiro imperador Qin Shi Huang. Essa descoberta mudou a visão sobre a escala e a organização do poder militar da antiga China, mostrando que o império possuía tecnologias altamente desenvolvidas. Além disso, em 2005, no Peru, foram encontradas mumificações pertencentes à cultura Nazca, que, segundo se presume, eram sacrifícios. Essas descobertas colocam em dúvida os pontos de vista habituais sobre as práticas religiosas nas antigas civilizações. Outro exemplo. Em 2018, na Jordânia, arqueólogos encontraram inscrições antigas que podem indicar a existência de povos anteriormente desconhecidos. Esses achados nos fazem refletir sobre a riqueza e a diversidade do passado humano. Nesse contexto, é importante lembrar que cada nova descoberta pode transformar nossa visão da história. As descobertas dos arqueólogos podem mudar nossas ideias sobre como eram as sociedades antigas, sua cultura e tecnologia. O monumento subaquático de Yonaguni, localizado nas margens da ilha japonesa de Yonaguni, tem gerado debates entre cientistas desde o final dos anos 990. Em 1995, mergulhadores descobriram estruturas incomuns no fundo do mar, que, segundo alguns pesquisadores, poderiam representar um templo afundado com idade de até 10.000 anos. Essas formações rochosas, situadas a uma profundidade de cerca de 25 metros, possuem ângulos nítidos e plataformas em degraus, o que leva muitos a sugerir que poderiam ter sido criadas por mãos humanas. O arqueólogo japonês Dr. Masaki Morimoto, que realizou pesquisas na região, afirma que alguns elementos da construção, como escadas e superfícies planas, indicam uma origem artificial. Por outro lado, outros cientistas, como o professor Kenji Inoue, argumentam que essas formações são resultado da erosão natural e das correntes marinhas. Eles apontam para a existência de estruturas geológicas semelhantes em outras partes do mundo, como as rochas subaquáticas nas margens da Califórnia, que também possuem formas incomuns, mas não estão associadas à atividade humana. Pesquisas indicam que a idade do monumento subaquático pode ser significativa, mas a data exata de sua formação permanece incerta. Achados arqueológicos na região de Yonaguni, incluindo ferramentas e cerâmica, sugerem que essa área foi habitada por humanos há mais de 8.000 anos. Pesquisas realizadas em 2003 indicam que o nível do mar nessa região era significativamente mais baixo, permitindo que civilizações antigas construíssem estruturas na Terra. Algumas teorias até sugerem que isso poderia fazer parte de uma rede mais ampla de cidades antigas, que foram inundadas devido a mudanças climáticas. Um dos elementos mais enigmáticos do monumento é a tão chamada escada, que, segundo os defensores da teoria do templo, poderia ter sido usada para fins rituais. O interesse por esse local aumentou após a exibição de um documentário em 2008, que documentou as pesquisas subaquáticas e entrevistas com diversos especialistas. No filme são mostradas cenas em que são claramente visíveis os ângulos e bordas nítidos, adicionando um argumento adicional em favor da intervenção humana. No entanto, críticos apontam que formas semelhantes também podem surgir devido a processos naturais, como movimentos tectónicos e erosão. Como resultado, o monumento subaquático de Yonaguni se tornou um campo de batalha entre defensores e opositores da teoria do templo afundado, destacando a importância de pesquisas e análises adicionais. Em 2015, um grupo de cientistas do Japão e do Zessou Sandeioa realizou pesquisas subaquáticas conjuntas, utilizando tecnologias modernas, incluindo o escaneamento tridimensional, para criar modelos precisos da estrutura. Essas pesquisas revelaram que a forma e a estrutura do monumento possuem características geométricas complexas, mas as conclusões finais sobre sua origem ainda não foram feitas. Toda essa situação nos lembra de como é difícil desvendar os mistérios do passado, especialmente quando se trata de questões complexas como a interação entre natureza e humanidade. As discordâncias em torno do monumento de Yonaguni destacam que o estudo das civilizações antigas requer não apenas achados arqueológicos, mas também um enfoque multidisciplinar que combine geologia, arqueologia e antropologia. No final das contas, o monumento subaquático de Yonaguni continua sendo um dos objetos mais intrigantes e enigmáticos do planeta, que continua a atrair a atenção de cientistas e turistas que desejam ver esse lugar em comum com os próprios olhos. Stonehenge é um dos monumentos megalíticos mais conhecidos do mundo, com uma idade de aproximadamente 5.000 anos. Localizado no condado de Wiltshire, na Inglaterra, este complexo de grandes pedras ainda é um mistério para cientistas e historiadores. Pesquisas arqueológicas indicam que a construção de Stonehenge começou por volta de 3.000 anos antes do nosso tempo e foi concluída cerca de 2.000 anos depois. É interessante notar que essas pedras foram transportadas de uma distância superior a 200 km,
o que levanta muitas perguntas sobre como isso foi possível. A maioria das pedras, conhecidas como sarens, foi extraída de minas locais, mas as pedras menores, de cor azul, chamadas de brilhantes, foram trazidas do país de Gales, e esse transporte foi um verdadeiro feito para os antigos. Arqueólogos sugerem que para mover esses grandes blocos foram usadas carroças de madeira e sistemas de rolagem, mas os métodos exatos ainda são incertos. Alguns estudos indicam que as pedras podem ter sido roladas sobre troncos, ou usando um sistema de cordas e patins para reduzir a fricção. As dimensões desses megalídeos são impressionantes. A altura de alguns chega a cerca de 4 metros, e o peso varia de 2 a 5 toneladas. Stonehenge também está estrategicamente localizado de modo que sua construção está alinhada com eventos astronómicos, como o solstício e o equinócio, o que sugere que seus construtores tinham conhecimentos profundos sobre o cosmos e o tempo. Além disso, pesquisas indicam que Stonehenge pode ter servido não apenas como um local de culto, mas também como um centro comunitário onde as pessoas se reuniam para festas e rituais. Ao longo dos séculos, esse monumento tornou-se objeto de estudo para muitos cientistas, incluindo o famoso arqueólogo Ben Robinson, que no século XXI realizou extensas escavações nas proximidades de Stonehenge, descobrindo muitos artefatos adicionais e vestígios de assentamentos antigos. Essas descobertas confirmam que a área ao redor de Stonehenge foi habitada e ativamente utilizada. A maioria das pedras foi instalada em uma construção circular, e sua disposição desperta o interesse dos historiadores, pois está relacionada aos ciclos lunares e solares. Stonehenge não é apenas um exemplo da engenharia antiga, mas também um importante símbolo cultural que continua a inspirar e atrair a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo. Hoje, esse monumento é um património mundial da Unesco, o que destaca sua importância cultural e histórica. Diferentes teorias sobre o propósito de Stonehenge, desde um observatório astronómico até um local de sepultamento, apenas aumentam seu mistério, e até hoje não existe um consenso sobre sua função verdadeira. Durante o estudo de Stonehenge, foram realizados muitos experimentos, incluindo tentativas de reproduzir sua construção usando equipamentos e tecnologias modernas, mas nenhum deles conseguiu explicar completamente como os antigos puderam criar um projeto de tamanha magnitude sem o uso de tecnologias modernas. As pesquisas científicas continuam, e os cientistas ainda tentam desvendar os mistérios associados a esse monumento único, incluindo os métodos de transporte das pedras. Nos últimos anos, na comunidade arqueológica surgiram novas tecnologias, como o radar de subsolo e o sistema de escaneamento laser tridimensional, que ajudam a revelar estruturas e artefatos ocultos na área de Stonehenge. Pesquisadores esperam que essas tecnologias ajudem a entender melhor como exatamente foram construídos e utilizados esses monumentos de pedra. Stonehenge continua sendo não apenas um objeto de interesse histórico, mas também um símbolo do desejo humano por mistérios e descobertas, o que destaca seu eterno encanto e importância na cultura humana. O Manuscritos de Voynich é um livro medieval misterioso, datado aproximadamente do século XV, que está guardado na Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale. Este manuscrito foi adquirido pelo antiquário Wilfrid Voynich no início do século XX e desde então se tornou objeto de muitos estudos e debates. A principal característica dos manuscritos de Voynich é que ele está escrito em uma língua desconhecida, que ainda não foi decifrada. O texto consiste em aproximadamente 206 páginas, e cada uma delas contém ilustrações únicas que representam plantas incomuns, fenómenos astronómicos e diversos símbolos alquímicos. Algumas dessas plantas não são identificadas com espécies conhecidas, o que adiciona mais mistério. Por exemplo, em uma das ilustrações pode-se ver uma planta com longos caules e grandes folhas que lembram um cacto, mas não tem equivalentes entre as espécies conhecidas. As ilustrações astronómicas mostram corpos celestes estranhos e esquemas que podem indicar as representações medievais do cosmos. O texto do manuscrito é baseado no alfabeto latino, mas sua estrutura e gramática não correspondem a nenhum dos idiomas conhecidos, tornando as tentativas de decifração absolutamente infrutíferas. Atualmente, muitos criptógrafos, linguistas e historiadores tentam desvendar o mistério dos manuscritos de Voynich, mas até agora todos os esforços foram em vão. A segunda metade do século XX foi marcada por tentativas ativas de decifração, incluindo o uso de tecnologias modernas, como a análise de texto por computador. Por exemplo, no século XXI, o pesquisador e criptógrafo Benjamin Pearson desenvolveu um software que conseguiu identificar algumas regularidades na estrutura do texto, mas esses resultados não confirmaram a decifração final. A unicidade dos manuscritos de Voynich também reside em seu valor artístico. As ilustrações são feitas com cores vibrantes e estilo detalhado, sugerindo que foram criadas por artistas profissionais. Algumas páginas do manuscrito contêm esquemas que lembram ilustrações médicas, o que pode indicar sua ligação com as práticas médicas da época. No entanto, apesar de todos os esforços,
Ninguém pode dizer com certeza para que propósito foi criado este manuscrito ou quem foi seu autor. No século XXI, o estudo do manuscrito de Voynich se tornou um fenômeno cultural, gerando muitas teorias, incluindo a ideia de que ele pode ser uma brincadeira ou até mesmo uma obra de arte criada para entretenimento. Pesquisadores como Christopher Kottering propuseram a hipótese de que o manuscrito pode ter sido escrito em uma língua criada por alguma sociedade secreta. Atualmente, o manuscrito de Voynich continua sendo um dos objetos mais intrigantes e enigmáticos da história, causando interesse e inspiração em muitas gerações de pesquisadores e entusiastas. As dimensões do manuscrito são aproximadamente 23 por 18 centímetros, e suas páginas são feitas de um papel especial que, segundo especulações, foi feito de fibras vegetais, tornando-o ainda mais único. Este manuscrito se tornou objeto de muitos documentários, artigos e até mesmo obras de arte, testemunhando seu valor na cultura e na ciência. No século XII, na Itália, onde presumivelmente foi escrito o manuscrito, existiam diversos movimentos culturais e científicos, como a alquimia e a astrologia, que poderiam ter influenciado seu conteúdo. As plantas não identificadas podem estar relacionadas com experimentos alquímicos realizados na época, adicionando mais profundidade ao nosso entendimento da época. Em última análise, o manuscrito de Voynich continua sendo um mistério não resolvido, atraindo a atenção de cientistas e entusiastas de todo o mundo, e suas enigmas provavelmente continuarão a gerar debates por muitos anos. O Antikythera Mechanism é um dispositivo antigo grego, com aproximadamente 2000 anos. Ele foi descoberto em 2001 durante escavações em um navio afundado perto da ilha de Antikythera, localizada entre Creta e Peloponeso. Este mecanismo é um complexo instrumento astronómico utilizado para calcular as posições dos corpos celestes e prever eventos astronómicos, como eclipses solares e lunares. As pesquisas sobre ele começaram imediatamente após sua descoberta, e entre os primeiros pesquisadores estava o arqueólogo grego Spyridon Stais, que descreveu o dispositivo em seu livro em 1901. O Antikythera Mechanism consiste em mais de 30 engrenagens e rodas de bronze que interagiam entre si, permitindo aos usuários realizar cálculos. O dispositivo possui dois principais mostradores, um para o calendário solar e outro para o lunar. Na frente do painel há alavancas que permitem ajustar o mecanismo para diferentes datas e eventos astronómicos. Os cientistas acreditam que o mecanismo foi criado cerca de 150 anos antes de Cristo, o que o coloca no nível de tecnologias conhecidas apenas no século XVI. O mecanismo utilizava o princípio conhecido como transmissão de movimento, onde a rotação de uma engrenagem era transmitida à outra, garantindo a precisão dos cálculos. Alguns elementos do mecanismo foram feitos com tamanha precisão que as tecnologias modernas não poderiam reproduzi-los sem o uso de corte a laser. A restauração do mecanismo tornou-se possível graças a métodos modernos de tomografia computadorizada e visualização tridimensional, que permitiram aos cientistas estudar detalhadamente suas estruturas internas, sem danificar o original. Em resultado das pesquisas, foi estabelecido que o mecanismo não só poderia prever eclipses, mas também mostrar os movimentos dos planetas, como Vênus e Marte, o que é uma prova do alto nível de conhecimento astronómico dos antigos gregos. Além disso, o mecanismo poderia ser utilizado para determinar o tempo de eventos esportivos, como as Olimpíadas, o que destaca sua multifuncionalidade. Detalhes técnicos, como o número de dentes nas engrenagens, variavam de 12 a 30, correspondendo a diferentes cálculos. Em 1917, o cientista Derek de Solla Price publicou um trabalho no qual propôs que o mecanismo também poderia ser utilizado para criar tabelas astronómicas, que eram a base para a navegação. Este discovery confirmou que os antigos gregos possuíam conhecimentos em astronomia que antes eram desconhecidos. As interpretações modernas do mecanismo mostram que ele era uma espécie de computador analógico, tornando-o o precursor das tecnologias modernas de cálculo. O Antikythera Mechanism tornou-se objeto de numerosos estudos e debates entre historiadores e arqueólogos, pois sua complexidade e funcionalidade levantam questões sobre o nível de conhecimento científico na antiguidade. Hoje em dia, o dispositivo está no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, onde pode ser visto, mas apesar de todos os avanços, muitos de seus aspectos permanecem desconhecidos. Os cientistas continuam a pesquisar o mecanismo na esperança de revelar mais de seus segredos e cada nova descoberta adiciona novos detalhes à compreensão da ciência grega antiga. Por exemplo, em 2012, os pesquisadores descobriram que o mecanismo também poderia prever os ciclos das Olimpíadas, o que destaca sua importância na sociedade grega antiga. A funcionalidade do Antikythera Mechanism e sua complexidade o colocam no nível de alguns dos maiores avanços científicos da antiguidade, tornando-o um objeto único para estudo e discussão no contexto da história da ciência. A escrita da Vala do Indo, que existiu aproximadamente 4000 anos atrás, representa uma das páginas mais misteriosas da história da humanidade.
Essa escrita, encontrada em selos de terracota e outros artefatos, ainda não foi decifrada, o que gera muitas perguntas sobre o desenvolvimento da escrita no mundo antigo. Estudos indicam que a escrita do Indo provavelmente utilizava cerca de 400 símbolos, incluindo pictogramas e ideogramas, o que sugere a complexidade e a diversidade de seu sistema. As descobertas mais conhecidas foram feitas em cidades como Harappa e Mohenjo-daro, que faziam parte da civilização do Indo, existente entre o sexto e o segundo milénio antes de Cristo. Os artefatos que contêm escrita frequentemente são encontrados em contextos de operações comerciais e administrativas, o que sugere que a escrita era usada para contabilidade, administração e possivelmente até mesmo para correspondência. Por exemplo, em um dos selos com a imagem de um animal e símbolos, os pesquisadores sugerem que poderia estar indicado o nome do proprietário ou o produto, o que indica uma aplicação prática da escrita. Um aspecto importante é a ausência de longos textos, o que dificulta a compreensão da estrutura completa da língua e suas regras gramaticais. Isso contrasta com outras escritas antigas, como a suméria ou a egípcia, onde foram preservados textos mais extensos. O número total de artefatos encontrados com inscrições varia de algumas centenas a mais de 2.000, mas nenhum deles pode ser completamente decifrado. Alguns pesquisadores, como D.B. Watson e R.S.S. Mitchell destacam que a escrita da Vala do Indo poderia ter sido uma das primeiras tentativas de criar um sistema de registro, o que a coloca no mesmo nível que outras civilizações antigas, embora sem textos reais seja difícil fazer uma comparação clara. A escrita da Vala do Indo pode mudar nosso entendimento da evolução da escrita, pois ela demonstra que civilizações sem ligações diretas com a Mesopotâmia e o Egito poderiam desenvolver seus próprios sistemas de registro. Isso também questiona as representações tradicionais sobre como e onde os primeiros idiomas foram registrados. Alguns pesquisadores sugerem que a escrita do Indo poderia ser flexiva ou até mesmo silábica, o que adiciona ainda mais complexidade ao seu estudo. Como a escrita não foi decifrada, não podemos dizer com precisão qual era a língua na qual ela foi escrita, o que cria grandes lacunas em nosso entendimento da cultura e sociedade da época. Arqueólogos e linguistas continuam a estudar as descobertas, na esperança de encontrar a chave para a decifração. É importante notar que os estudos são realizados com o uso de tecnologias modernas, incluindo análise computacional e comparação com outras escritas, mas até agora sem sucesso. A escrita da Vala do Indo permanece um dos poucos exemplos de sistemas de escrita antigos que ainda não foram decifrados, tornando-a especialmente atraente para cientistas e historiadores. No momento, nenhuma das hipóteses sobre a língua tem um apoio claro, o que ainda mais destaca a complexidade desse enigma. As descobertas na Vala do Indo incluem selos com imagens de animais, símbolos que podem significar qualquer coisa, desde produtos até rituais, mas não há um entendimento claro de seus significados. Pesquisadores continuam a discutir se essa escrita corresponde aos sistemas linguísticos conhecidos hoje. É interessante que alguns símbolos lembram sinais de outras escritas, mas isso pode ser apenas uma coincidência. A comunidade científica continua a discutir como essa escrita não decifrada pode influenciar nosso entendimento da história da escrita e quais conclusões podem ser tiradas no futuro. A bateria de Bagdá, também conhecida como bateria de Parsa, é um artefato encontrado no Iraque, que segundo se presume foi criado no primeiro século da era cristã. Este vaso de barro com cerca de 20 cm de altura contém um cilindro de cobre no interior e um pino de ferro que sai da parte superior. A estrutura da bateria foi descoberta em 1938, durante escavações realizadas pelo arqueólogo alemão Walter Krauss, na região da antiga cidade de Ctesiphon, próxima ao atual Bagdá. Os cientistas acreditam que essa bateria poderia ter sido usada para gerar eletricidade, o que questiona os conceitos tradicionais sobre o desenvolvimento das tecnologias na antiguidade. Estudos indicam que, se encher o vaso com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão, ocorre uma reação química entre o cobre e o ferro, que pode gerar um fluxo elétrico. Experimentos realizados por cientistas modernos confirmaram que dispositivos semelhantes podem gerar tensão entre 1 e 2 volts, suficiente para aplicações elétricas pequenas, como a galvanização. Esta descoberta levanta muitas questões sobre como as civilizações antigas poderiam ter utilizado ou conhecido a eletricidade há 2000 anos antes da criação das baterias modernas, como a bateria de Alessandro Volta, criada no século XVIII. Uma das hipóteses é que a bateria poderia ter sido usada para fins médicos, como o tratamento de doenças com correntes elétricas, que eram conhecidas em algumas culturas. O estudo do artefato revelou que sua construção inclui isolamento, o que é mais uma evidência de seu possível uso como fonte de corrente. Um fato importante é que dispositivos semelhantes não foram os únicos exemplos de tecnologias antigas que podiam gerar eletricidade. Em outras regiões, como o Egito Antigo, também foram encontrados artefatos que poderiam ter sido usados para fins semelhantes.
A construção da bateria de Bagdá e seu possível uso questionam os conceitos tradicionais sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na antiguidade, mostrando que as pessoas poderiam ter possuído conhecimentos e tecnologias sobre os quais ainda sabemos muito pouco. Esta descoberta também levanta questões sobre como as civilizações antigas utilizaram recursos naturais e reações químicas para criar tecnologias que poderiam influenciar a vida cotidiana. Embora o entendimento completo das funções e aplicações da bateria de Bagdá ainda seja um mistério, ela se tornou um objeto importante de estudo e debate na arqueologia e na história da ciência, despertando o interesse de pesquisadores e entusiastas da história. Hoje em dia, muitos cientistas continuam a estudar as possibilidades e limites do uso dessa tecnologia, considerando que dispositivos semelhantes poderiam ter existido em outras culturas, onde as tecnologias não foram documentadas. Em última análise, a bateria de Bagdá demonstra como as sociedades antigas poderiam usar seus conhecimentos de química e física para criar dispositivos que poderiam influenciar suas vidas, e destaca a importância de continuar pesquisas nessa área. As linhas de Nazca no Peru representam uma das mais misteriosas coleções de geóglifos do planeta, compostas por mais de 80 diferentes desenhos, que foram esculpidos na superfície da Terra no deserto de Nazca, entre o sexto século a.C. e o terceiro século depois de Cristo. Esses gigantescos desenhos, que incluem contornos de animais, plantas e figuras geométricas, podem atingir até 300 metros de comprimento, e são visíveis apenas do alto. Os mais conhecidos são o desenho da borboleta, do macaco e da aranha, feitos com uma precisão impressionante. Pesquisas indicam que as linhas podem estar relacionadas com fenômenos astronómicos. Por exemplo, alguns cientistas, como o professor David Casper da Universidade da Califórnia, sugerem que os geoglifos poderiam ter servido como um calendário astronómico, pois estão orientados para os nasceres e poentes do Sol em dias específicos do ano, como o solstício e o equinócio. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que os habitantes locais poderiam ter utilizado essas linhas para determinar o momento da semeadura e da colheita. Alguns pesquisadores, como o Dr. John Bradley, afirmam que as linhas também poderiam ter servido como locais de adoração ou como trilhas rituais que levavam a locais sagrados. No entanto, existe uma teoria mais exótica, segundo a qual os geoglifos foram criados como pistas de pouso para extraterrestres. Essa ideia foi popularizada no século XX através de livros e documentários que destacavam os tamanhos e a precisão dos desenhos, sugerindo que tais tecnologias poderiam estar disponíveis apenas para civilizações altamente avançadas. No entanto, essa teoria não possui provas científicas, e a maioria dos arqueólogos acredita que as linhas foram criadas exclusivamente por humanos, utilizando ferramentas simples e métodos, como a tensão de cordas e o uso de simples instrumentos de medição. Há 2000 anos, quando Nazca estava habitada, esses geoglifos provavelmente desempenhavam um papel importante na cultura e na religião dos habitantes locais. Por exemplo, alguns pesquisadores acreditam que os desenhos de animais poderiam simbolizar deidades ou espíritos com os quais os habitantes locais se conectavam em suas vidas e na agricultura. Nos últimos anos, os cientistas começaram a estudar como as linhas de Nazca poderiam estar relacionadas com os recursos hídricos da região, considerando que a água era um recurso vital para a sobrevivência nesse clima árido. Pesquisas indicam que as linhas podem indicar camadas subterrâneas de água, o que é confirmado pela presença de lagos e oásis nas proximidades. Isso levanta a questão de até que ponto os antigos peruanos tinham conhecimento profundo de seu ambiente. No século XX, os geoglifos atraíram a atenção de muitos turistas e cientistas, e em 2001 foram inscritos na lista de Património Mundial da Unesco. No entanto, mesmo após séculos de estudo, muitos aspectos das linhas permanecem desconhecidos, e novas tecnologias, como filmagens com drones e georradares, continuam a abrir novos horizontes para o estudo desses fascinantes artefatos da cultura antiga. No século XVIII, o arqueólogo e botânico peruano Tomé Calderón foi o primeiro a sugerir que as linhas poderiam estar relacionadas com rituais religiosos, mas suas ideias não foram aceitas na época. Hoje, esses geoglifos continuam a ser não apenas um símbolo da antiga civilização, mas também uma fonte constante de debates e discussões entre cientistas e entusiastas da história, o que reforça sua unicidade e mistério. Por exemplo, em 2019, uma equipe de pesquisadores liderada pelo Dr. Jorge Chaves descobriu novos geoglifos que não haviam sido documentados anteriormente, o que indica que as linhas de Nazca ainda guardam muitos segredos. O fato dessas linhas continuarem a ser objeto de pesquisa e discussão apenas sublinha sua importância para a compreensão do património cultural do Peru e da humanidade em geral. O martelo de Londres é uma ferramenta encontrada em 1982 nas proximidades de Londres, em uma área que na época estava sendo construída. Este martelo, que se presume ter cerca de 150 milhões de anos, se tornou objeto de acalorados debates entre cientistas e pesquisadores. O artefato foi descoberto em rochas do período Jurássico,
o que questiona as ideias estabelecidas sobre o tempo de aparição do homem e seus instrumentos. Em particular, o martelo foi encontrado em uma camada de calcário que se formou na era dos dinossauros, quando o Homo sapiens ainda não existia na Terra. Essa descoberta causou um verdadeiro alvoroço no meio científico, pois contraria a cronologia estabelecida por paleontólogos e arqueólogos. A ferramenta em forma de martelo, com cerca de 25 cm de comprimento, foi cuidadosamente estudada e mostrou sinais de tratamento artificial, sugerindo que foi usada para realizar algumas tarefas relacionadas ao processamento de materiais. Pesquisas realizadas pelo professor John Smith, da Universidade de Londres, revelaram que o metal usado no martelo tem uma composição semelhante à encontrada em ferramentas mais recentes, datadas de apenas alguns milhares de anos atrás. Esse fato questiona não apenas a idade do martelo, mas também a conceituação da evolução do intelecto humano e das tecnologias. Muitas teorias tentam explicar como o martelo poderia ter chegado a essa camada tão antiga, desde hipóteses sobre enchentes que poderiam ter movido objetos até ideias sobre a existência de civilizações mais antigas do que conhecemos. Variações de que o martelo poderia fazer parte de algum instrumento antigo também são discutidas, mas nenhuma evidência foi encontrada. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode ser uma armadilha ou erro de datagem, pois nenhum outro artefato semelhante foi encontrado na mesma camada. Cientistas como a doutora Emilia Brown destacam que descobertas como essa exigem mais pesquisas para confirmar ou refutar sua autenticidade. No entanto, há quem acredite que essa descoberta pode mudar nossa compreensão da história. Os debates em torno do martelo de Londres continuam, e muitos cientistas buscam provas adicionais que possam esclarecer esse enigmático artefato. Por exemplo, em 2003, um grupo de arqueólogos realizou novas escavações na área, mas não encontrou nada que pudesse confirmar ou refutar a idade do martelo. Isso apenas aumenta o interesse pela descoberta e levanta novas questões sobre quais outros mistérios podem estar escondidos sob as camadas de terra. Atualmente, o martelo de Londres está sendo estudado em diversos laboratórios, onde são aplicados métodos modernos de análise, como o datamento por carbono 14 e análise química, para determinar sua verdadeira idade e composição. Até hoje, esse artefato permanece um dos mais controversos e enigmáticos objetos, localizado na interseção entre arqueologia e paleontologia. Os dodecaedros romanos são enigmáticos dodecaedros de bronze encontrados no território do Império Romano, e seu propósito ainda é objeto de debates entre cientistas e historiadores. Esses artefatos datam do primeiro e terceiro séculos de nossa era, e até hoje, mais de 300 exemplares foram descobertos, principalmente na Grã-Bretanha Romana e em outras partes da Europa. Cada dodecaedro possui 12 faces, cada uma delas adornada com diferentes orifícios e símbolos. Os tamanhos desses objetos variam, mas em média têm um diâmetro entre 10 e 20 centímetros. Existem várias teorias sobre como os romanos poderiam ter usado esses misteriosos objetos. Uma das versões mais comuns é que os dodecaedros serviam como instrumentos de medição, possivelmente para determinar distâncias ou ângulos. Alguns pesquisadores sugerem que eles poderiam ter sido usados na astronomia, pois a forma e os orifícios poderiam permitir a observação das estrelas, embora essas afirmações não estejam bem fundamentadas. Uma outra perspectiva é que os dodecaedros poderiam ter sido brinquedos infantis, usados para aprendizado ou diversão. De fato, descobertas em locais onde esses objetos foram encontrados frequentemente incluem restos de brinquedos infantis, o que levanta a questão de se os dodecaedros eram usados em jogos infantis. Alguns pesquisadores, como o arqueólogo Dr. Stephen Barton, propõem que eles poderiam ter sido algum tipo de utensílio culinário ou de mesa, usados para determinar porções ou para servir alimentos. No entanto, nenhuma dessas teorias é amplamente aceita, e os dodecaedros romanos continuam sendo uma das mais intrigantes enigmas do mundo antigo. É importante notar que todos os dodecaedros encontrados têm um número diferente de orifícios, o que pode indicar uma variedade de funções ou características regionais de seu uso. Alguns exemplares têm até 10 orifícios, enquanto outros têm apenas 3, o que adiciona complexidade ao entendimento de seu possível uso. Pesquisas mostram que muitos desses artefatos foram feitos de bronze, mas também existem exemplares de pedra e cerâmica, o que pode indicar sua ampla disseminação e importância na sociedade da época. As descobertas dos dodecaedros romanos foram feitas em contextos de diversas escavações arqueológicas, incluindo locais famosos como Vindolanda, um forte romano na fronteira da Grã-Bretanha, e em regiões onde antigamente existiam assentamentos romanos. Essa diversidade de descobertas levou a várias teorias sobre como exatamente os romanos poderiam ter usado esses misteriosos objetos. Alguns pesquisadores sugerem que os dodecaedros poderiam ter sido usados como instrumentos para jogos com dados, pois a forma e a estrutura desses artefatos sugerem que eles poderiam ter sido usados em jogos de azar, comuns na antiguidade. Ao mesmo tempo, outros cientistas indicam a possibilidade de que os dodecaedros poderiam ter sido usados como armas,
argumentando que sua forma e peso poderiam permitir que fossem usados como projéteis. Essas teorias, embora pareçam exóticas, indicam a multifuncionalidade desses objetos. As diversas possibilidades de uso dos dodecaedros romanos destacam sua enigmaticidade, e até hoje eles não encontraram uma explicação definitiva. As pesquisas científicas realizadas nas últimas décadas continuam a despertar interesse por essa questão, e novas descobertas podem levar a novos insights sobre como exatamente os romanos usavam esses dodecaedros de bronze. Atualmente, os dodecaedros romanos estão guardados em museus ao redor do mundo, onde são estudados como artefatos históricos, refletindo a complexidade e a diversidade da vida no Império Romano. As pedras de Iqui encontradas no Peru representam artefatos únicos que causam debates acalorados entre cientistas e entusiastas da história. Esses pedaços de pedra, onde estão gravadas imagens de dinossauros e cenas que lembram operações cirúrgicas complexas, foram descobertos na década de 60 e 760 do século XX na região de Iqui, próxima à cidade de Lima. O conhecido pesquisador Dr. Javier Coelho foi um dos primeiros a chamar a atenção para essas descobertas misteriosas. Ele reuniu uma coleção de mais de 15.000 pedras, nas quais, segundo ele, estavam gravadas diversas cenas, desde caçadas de dinossauros até operações de coração aberto. As pedras variam em tamanho, mas a maioria tem a forma de pequenos azulejos, frequentemente com gravações nítidas. Alguns dos desenhos parecem indicar que humanos e dinossauros coexistiram, o que causa perplexidade entre paleontólogos e historiadores. Nas pedras, além de dinossauros, há imagens de pessoas envolvidas em diversas atividades, incluindo caça, sugerindo que os antigos humanos poderiam ter observado esses seres. No entanto, segundo dados científicos, os dinossauros se extinguiram há cerca de 65 milhões de anos, o que questiona a possibilidade de sua coexistência com humanos. Pesquisas realizadas com datação por radiocarbono indicam que as pedras de Iqui podem ser significativamente mais recentes do que afirmam seus defensores. Alguns cientistas acreditam que esses artefatos podem ser falsificações criadas no início do século XX. Por exemplo, na década de 90, um grupo de pesquisadores, incluindo o Dr. John R. D. Clay, realizou uma análise e concluiu que muitos pedaços de pedra foram feitos com ferramentas típicas de tecnologias modernas. Para os críticos, as imagens nas pedras lembram representações modernas de dinossauros, o que aumenta as dúvidas sobre sua autenticidade. No entanto, os defensores da autenticidade das pedras afirmam que elas são prova de que civilizações antigas possuíam conhecimentos que foram perdidos ao longo do tempo. Por exemplo, algumas pedras mostram cenas que, segundo os defensores, indicam operações complexas no cérebro e outros órgãos, sugerindo uma prática médica altamente desenvolvida na antiguidade. Nesse contexto, é importante notar que a cultura que existia na região atual do Peru realmente alcançou um alto nível de desenvolvimento, como evidenciado por achados arqueológicos, como mumificações, que mostram que os antigos peruanos praticavam métodos cirúrgicos complexos. No entanto, isso não confirma a existência desses conhecimentos no contexto das pedras da Iqui. Um aspecto importante é que muitas das imagens nas pedras parecem ser interpretações modernas de dinossauros, e não descrições científicas precisas desses seres. Por exemplo, algumas das pedras mostram répteis que lembram mais as répteis modernas do que os conhecidos fósseis. Nesse contexto, pode-se dizer que as pedras de Iqui continuam sendo um dos temas mais discutidos no mundo da arqueologia e paleontologia. Alguns pesquisadores continuam a realizar experimentos e análises para determinar se essas pedras são artefatos autênticos ou apenas falsificações de alta qualidade. No século XXI, o interesse pelas pedras de Iqui não diminuiu, e elas continuam a atrair a atenção de cientistas e turistas. Os moradores locais, reconhecendo o potencial turístico das pedras, organizam excursões e exposições onde é possível ver esses artefatos misteriosos. Assim, as pedras de Iqui continuam no centro das atenções como símbolo de debates sobre o que sabemos sobre o passado e a importância de abordar criticamente qualquer descoberta que desafie as interpretações científicas estabelecidas. O número exato de pedras de Iqui em coleções privadas e museus ainda é desconhecido, o que torna seu estudo ainda mais complexo e intrigante. Göbekli Tepe é o complexo de templo mais antigo conhecido, localizado no sudeste da Turquia, que foi construído há cerca de 12.000 anos, muito antes do surgimento da agricultura e da vida sedentária. As escavações arqueológicas iniciadas na década de 1990, sob a liderança do professor Klaus Schmidt, do Instituto Arqueológico Alemão, revelaram muitos edifícios circulares compostos por megalitos de pedra imensos, com pesos que podem chegar a várias toneladas. Este complexo não apenas refuta as representações tradicionais sobre o desenvolvimento da civilização, mas também questiona as ideias estabelecidas de que as práticas religiosas e a construção de templos começaram a se desenvolver apenas após a aparição da agricultura. Por exemplo, em um dos círculos centrais foram encontrados pilares maciços decorados com entalhes de animais,
como leões, serpentes e javalis bravos. Essas imagens provavelmente não serviam apenas para fins decorativos, mas também tinham uma função ritualística. A construção de Göbekli Tepe também demonstra que os caçadores-coletores que habitavam essa região já possuíam uma alta organização social e estruturada, permitindo-lhes se unirem para criar objetos de tamanha escala. Um aspecto importante é que essa construção não tinha equivalentes na época, o que indica a unicidade da cultura que a criou. Göbekli Tepe foi ocupado por vários séculos e sua construção pode ter começado por volta do nono milénio antes de Cristo. Por exemplo, nas escavações, foi descoberto que alguns dos edifícios cultuais foram construídos sobre os escombros de templos mais antigos, o que indica a camada múltipla das práticas religiosas. Interessantemente, em um dos maiores círculos, conhecido como Círculo D, os arqueólogos descobriram pilares no centro que simbolizam não apenas a conexão com o mundo espiritual, mas também a hierarquia social da sociedade. Essa descoberta altera a visão sobre o desenvolvimento das comunidades humanas. Em vez de primeiro desenvolver a agricultura e depois criar templos, Göbekli Tepe mostra que os primeiros seres humanos podiam primeiro se concentrar nas práticas religiosas, que possivelmente se tornaram a base para a formação de estruturas sociais mais complexas. Além disso, a análise de isótopos de carbono realizada pelos cientistas mostra que algumas das pedras foram usadas para criar objetos rituais e práticas funerárias, o que confirma a existência de complexas crenças e tradições entre os antigos. Göbekli Tepe foi declarado Património Mundial da Unesco em 2016, o que destaca sua importância para a humanidade. Atualmente, os arqueólogos continuam a estudar esse complexo único, encontrando novos artefatos que permitem uma compreensão mais profunda da vida das pessoas que habitavam essa região. Por exemplo, em 2000, na área do complexo, foram descobertos fragmentos de cerâmica que datam do mesmo período da construção de Göbekli Tepe. Essas descobertas confirmam a existência de habilidades artísticas desenvolvidas e complexos rituais relacionados com sua cultura. Göbekli Tepe é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também uma chave para entender as primeiras formas de interação humana com o mundo ao seu redor e entre si. Os enigmáticos anéis de Baistão representam uma das mais intrigantes e insolúveis enigmas arqueológicos. Esses anéis metálicos, fundidos na rocha, foram descobertos pela primeira vez na região de Baistão, localizada na atual Afeganistão. Os cientistas acreditam que os anéis podem fazer parte de uma antiga cultura, mas sua origem exata e propósito ainda são desconhecidos. A primeira menção aos anéis ocorreu no século XX, quando nas décadas de 1930, arqueólogos começaram a realizar escavações sistemáticas na região. Os anéis metálicos têm diâmetros de 10 a 30 cm e são feitos de bronze ou cobre, indicando um alto nível de habilidade metalúrgica dos antigos artesãos. As pesquisas mostram que esses anéis foram fundidos nas rochas usando uma tecnologia que na época era bastante avançada, mas que não tem equivalentes entre as culturas conhecidas. Alguns pesquisadores sugerem que os anéis poderiam ter sido usados para fins rituais, possivelmente como símbolos de status ou de pertencimento a certos grupos sociais. Outros acreditam que eles poderiam ter sido usados como elementos de fixação para construções, ou até mesmo como pontos de referência para viajantes nas montanhas. As escavações arqueológicas em Baistão foram realizadas por cientistas como John Marshall e sua equipe, que nas décadas de 1920 fizeram várias descobertas relacionadas às civilizações antigas da região. Os anéis descobertos mostram que os antigos povos de Baistão possuíam conhecimentos significativos em metalurgia e engenharia. No entanto, apesar de muitos estudos, não há um consenso sobre como e para que foram criados esses anéis. Alguns pesquisadores os associam à cultura de Mohenjo-Daro, que floresceu no terceiro milénio antes de Cristo, mas não há provas diretas dessa teoria. Outros cientistas indicam uma possível ligação com o zoroastrismo, pois os anéis poderiam fazer parte de rituais antigos relacionados ao culto ao fogo. A análise científica dos amostras dos anéis mostra que o metal contém impurezas de chumbo e prata, o que pode indicar tecnologias de processamento complexas, mas não explica como foram fundidos nas rochas. Existem também muitos mitos e lendas que cercam esses anéis, que são transmitidos de geração em geração. Os moradores locais frequentemente associam os anéis a eventos históricos ou heróis míticos, adicionando mais mistério ao seu significado real. Nas últimas décadas, tecnologias como a análise da fluorescência de raios-x ajudaram os cientistas a entender melhor a composição dos metais, mas não revelaram sua origem. Esses anéis continuam a atrair a atenção de pesquisadores e turistas, tornando-se objetos de discussão em conferências internacionais de arqueologia e história. No século XXI, o estudo de Baistão se tornou especialmente relevante, pois a região continua a ser o centro de descobertas arqueológicas relacionadas a civilizações antigas. As autoridades locais começaram a organizar excursões por esses locais enigmáticos para atrair a atenção para seu património cultural. Apesar de todos os esforços,
muitas questões permanecem sem resposta, e os Anéis de Baistão continuam a ser objeto de discussão e pesquisa. Sua origem, propósito e significado permanecem um mistério que, possivelmente, nunca será resolvido. Nesse contexto, é importante destacar que descobertas semelhantes sublinham a importância da preservação do património cultural e a necessidade de mais pesquisas para desvendar os segredos do passado. Os Anéis de Baistão são apenas um exemplo entre muitos de como os povos antigos deixaram sinais que continuam a causar interesse e admiração. Rongo-Rongo é um sistema de escrita único, descoberto na Ilha de Páscoa, que ainda hoje permanece como um enigma não resolvido. As primeiras menções sobre o Rongo-Rongo datam do século XIX, quando pesquisadores europeus como Jacob Roggeveen visitaram a ilha em 1741 e observaram a presença desses símbolos misteriosos em tábuas de madeira. Existem cerca de 22 objetos preservados com Rongo-Rongo, e um dos mais conhecidos é a tábua conhecida como Tábua de Copa, descoberta em 1820. Nesta tábua há hieróglifos complexos compostos por figuras que representam pessoas, animais e motivos vegetais, mas nenhum desses símbolos foi decifrado até hoje. Diferentes pesquisadores tentaram encontrar uma chave para entender o Rongo-Rongo, mas seus esforços não trouxeram sucesso. Alguns cientistas acreditam que pode ser uma forma de escrita ideográfica, semelhante aos caracteres chineses, enquanto outros acham que pode ser uma escrita silábica, semelhante aos kana japoneses. Atualmente, o Rongo-Rongo é considerado a única escrita independente inventada na Oceania, o que o torna especialmente importante para entender o contexto cultural e histórico da Ilha de Páscoa. As teorias sobre a origem do Rongo-Rongo se dividem em várias direções. Alguns pesquisadores acreditam que a escrita poderia ter surgido sob a influência de culturas externas, como o Peru, enquanto outros afirmam que ela poderia ter se desenvolvido na própria ilha como resposta a necessidades sociais. Não há nenhum texto conhecido do Rongo-Rongo que possa ser comparado com outros sistemas de escrita conhecidos, o que complica o processo de decifração. Por exemplo, nas tábuas, frequentemente aparecem símbolos repetidos, o que pode indicar a existência de estruturas gramaticais, mas sem uma chave para entender. É impossível dizer o que exatamente eles significam. É importante notar que o Rongo-Rongo não era usado apenas para registrar informações, mas também provavelmente tinha um valor ritual. Alguns pesquisadores, como o antropólogo americano Jeremy S. Quinn afirmam que a escrita poderia ter sido usada para armazenar mitos e histórias transmitidos de geração em geração. No entanto, a falta de falantes vivos e contextos culturais vivos torna essa tarefa quase impossível. A quantidade total de símbolos do Rongo-Rongo varia de 100 a 300, e os pesquisadores continuam discutindo sobre quantos deles realmente têm significado. Um exemplo claro da complexidade dessa escrita são os símbolos que podem significar uma coisa em um contexto e outra completamente diferente em outro. Por exemplo, um símbolo que representa uma ave pode ser usado tanto no sentido literal quanto no figurado, o que adiciona uma camada extra de complexidade à decifração. Atualmente, o Rongo-Rongo continua sendo um dos temas mais enigmáticos e intrigantes na arqueologia e na linguística. Alguns cientistas, como o linguista norueguês Lars Bengtsson, continuam a pesquisar a possibilidade de usar tecnologias modernas, como análise de grandes dados para identificar padrões nos símbolos do Rongo-Rongo. Hoje, o único exemplo documentado do uso do Rongo-Rongo é um texto escrito em uma tábua, que, segundo os pesquisadores, pode estar relacionado a práticas rituais. O sistema do Rongo-Rongo fascina os pesquisadores por seu caráter misterioso e seu potencial valor para entender não apenas a história da Ilha de Páscoa, mas também os processos de troca cultural mais amplos na Polinésia. Nesse contexto, o Rongo-Rongo serve como um lembrete importante de quantas coisas ainda não sabemos sobre as culturas antigas e suas formas de comunicação. Atualmente não há um consenso sobre quando exatamente o Rongo-Rongo foi criado, mas a maioria dos pesquisadores concorda que isso ocorreu após os contatos com navegadores europeus no século XVIII. O sistema do Rongo-Rongo continua sendo uma vítima de seu tempo, quando a transmissão verbal de informações era mais comum e a escrita era usada com menos frequência. A Ilha de Páscoa e seus enigmáticos escritos do Rongo-Rongo continuam a atrair a atenção dos cientistas e viajantes, simbolizando os mistérios não resolvidos do passado. O século XVIII marcou um ponto de virada, quando o estudo ativo da ilha começou, mas a escrita permaneceu não decifrada, tornando-a um dos artefatos mais intrigantes preservados até hoje. As cabeças olmecas no México são uma das criações mais enigmáticas e impressionantes da antiga civilização olmeca, que existiu aproximadamente do século XII a.C. até o século III d.C. Essas gigantescas esculturas, esculpidas em basalto, podem pesar até 40 toneladas e representam imagens de rostos humanos, que, segundo os pesquisadores, podem pertencer a governantes ou figuras importantes da sociedade olmeca. Em geral, as cabeças estão localizadas em lugares como La Venta e São Lourenço,
onde foram instaladas em plataformas, criando uma atmosfera impressionante que destaca o poder e a autoridade dos Olmecas. O basalto utilizado para sua criação era extraído a uma distância de até 100 quilómetros, o que levanta dúvidas sobre como os antigos Olmecas conseguiram transportar esses grandes blocos de pedra. Pesquisas indicam que para o transporte das cabeças poderiam ser utilizadas rodas de madeira e sistemas de cordas, o que é uma prova de suas habilidades engenhosas. Uma das maiores cabeças foi encontrada em São Lourenço e tem uma altura de aproximadamente 3 metros, tornando-se uma das maiores esculturas de pedra conhecidas na história. Essas cabeças possuem características típicas: narizes largos, lábios grossos e grandes olhos, que lhes conferem um estilo único e facilmente reconhecível. A aparição das cabeças olmecas está ligada ao surgimento de uma complexa estrutura social e identidade cultural, que mais tarde influenciou civilizações vizinhas, como os maias e os astecas. Alguns pesquisadores associam essas esculturas a práticas rituais e à crença nos antepassados, afirmando que elas poderiam ter servido como locais de adoração ou monumentos. O arqueólogo e antropólogo Lorenzo Guerra afirma que as cabeças olmecas poderiam representar símbolos de poder, demonstrando como os olmecas buscavam consolidar sua posição dominante na região. Instaladas em espaços abertos, essas esculturas criavam um forte impacto visual e poderiam servir como pontos de referência para viajantes e comerciantes. É interessante notar que muitas cabeças possuem características assimétricas, o que sugere que cada uma delas poderia ser única, refletindo características individuais das figuras que representam. Pesquisas indicam que os Olmecas desenvolveram um sistema de símbolos e sinais, o que pode explicar os diversos detalhes e elementos presentes nas cabeças. Em algumas delas foram encontrados vestígios de tinta vermelha, o que sugere que elas poderiam ter sido pintadas para ainda mais enfatizar sua importância. Até o momento, arqueólogos descobriram mais de 20 dessas cabeças, e cada uma delas continua a gerar debates científicos sobre como e por que foram criadas. As cabeças olmecas se tornaram conhecidas do grande público no século XIX, quando foram estudadas pelo arqueólogo Alfred Maudslay, que chamou a atenção para a misteriosa origem desses monumentos. Desde então, muitos cientistas tentaram desvendar seus mistérios, mas muitas questões permanecem sem resposta. Por exemplo, ainda não se sabe a data exata de sua criação e o papel que desempenharam na sociedade olmeca. Apesar de muitas teorias, alguns aspectos de sua história continuam envoltos em mistério, tornando as cabeças olmecas objeto não apenas de interesse científico, mas também de herança cultural, que causa admiração em turistas e pesquisadores. Esses monumentos não apenas representam obras de arte únicas, mas também servem como importantes testemunhos da civilização olmeca, sua cultura e tradições. O disco de Festo é um artefato único, representando um disco de argila com aproximadamente 22 centímetros de diâmetro, descoberto em 1961 durante uma escavação arqueológica em Festo, na costa sul da Creta. Este disco é adornado com uma grande quantidade de símbolos, totalizando cerca de 250 sinais diferentes, que estão dispostos em ordem espiral, começando do centro. Eles são feitos por meio de técnicas de impressão, indicando o uso de matrizes para a criação das imagens. Isso torna o disco de Festo um dos primeiros exemplos de tipografia na história da humanidade. Os símbolos no disco incluem imagens de pessoas, animais e diversos objetos, mas a chave para decifrar esses sinais ainda não foi encontrada. Pesquisadores têm proposto diversas hipóteses sobre o significado desses símbolos, mas nenhuma delas ganhou ampla aceitação. Uma das versões mais populares é a de que o disco poderia ter sido usado para fins rituais ou como algum tipo de calendário. Alguns cientistas, como o arqueólogo inglês Sir Arthur Evans, que realizou escavações na Creta, acreditavam que o disco poderia estar relacionado com a civilização minoica, que existiu na ilha por volta de 2000 a 1500 a.C. No entanto, outros pesquisadores afirmam que os símbolos podem pertencer a culturas mais recentes, o que questiona suas datas. Há até mesmo especulações de que esses sinais representem uma forma de linguagem, mas nenhum dos idiomas existentes corresponde aos símbolos no disco. Atualmente, o disco está guardado no Museu Arqueológico de Heraklion, na Creta, onde pode ser visto junto com outros artefatos minoicos, como joias de ouro e cerâmica. As tentativas de decifrar o disco continuam, e entre os cientistas há a opinião de que ele pode ser algo como um bilhete de loteria ou um jogo, destacando a diversidade de possíveis interpretações. A singularidade do disco de Festo reside no fato de que ele não é apenas um importante artefato histórico, mas também desperta o interesse dos pesquisadores há mais de 100 anos. 80 anos atrás, em 1930, o arqueólogo italiano Matteo Delli, ao estudar o disco, notou que alguns símbolos coincidiam com outros achados na Creta, mas isso não levou a uma decifração final. Por exemplo, símbolos semelhantes aos encontrados em selos minoicos podem indicar que o disco foi usado para fins comerciais ou administrativos.
No entanto, a falta de um entendimento claro de uma língua ou sistema de escrita ao qual o disco pertence questiona qualquer tentativa de interpretação. O disco não apenas se tornou objeto de pesquisas científicas, mas também atraiu a atenção da cultura popular, incluindo menções em livros e filmes, o que reflete sua importância na consciência pública. Alguns pesquisadores afirmam que os símbolos podem estar relacionados com fenómenos astronómicos, sugerindo que o disco poderia ter servido como um calendário para determinar os tempos de plantio ou festividades religiosas. 80 anos atrás, em 1930, o professor Nikolai Platon propôs a teoria de que o disco poderia representar algum tipo de escritura sagrada, mas essa opinião não ganhou ampla aceitação. A falta de compreensão dos símbolos no disco de Festo continua sendo uma das questões históricas mais intrigantes, e apesar de muitos estudos, seu mistério permanece não resolvido. Em última análise, o disco de Festo é não apenas um importante artefato da civilização minoica, mas também um símbolo das enigmas que a história deixa para trás, gerando interesses e debates entre historiadores e arqueólogos. Hoje em dia, todas as pesquisas continuam, e os cientistas esperam que, eventualmente, seja encontrada uma chave que desvende esse enigma. As esferas metálicas de Klerksdorp, encontradas na África do Sul, representam um artefato misterioso que desperta muitas perguntas entre cientistas e historiadores. Essas esferas foram descobertas em depósitos datados de 2,5 bilhões de anos, colocando-as entre os mais antigos artefatos conhecidos na Terra. No final dos anos 1990, especificamente em 1999, um grupo de geólogos estudando depósitos de minério de ferro na região de Klerksdorp encontrou esses corpos metálicos. As esferas têm um diâmetro de 12 a 30 centímetros e apresentam 3 sulcos paralelos característicos que percorrem sua superfície. Esses sulcos geram debates entre os cientistas. Alguns acreditam que são resultado de processos geológicos naturais, como intemperismo ou ação de altas temperaturas, enquanto outros sugerem que poderiam ter sido criados por seres inteligentes, introduzindo a ideia de civilizações antigas que poderiam ter existido na Terra muito antes da chegada do homem. É importante notar que a composição das esferas inclui alto teor de ferro e níquel, tornando-as semelhantes a meteoritos, mas a ausência de sinais claros de impacto meteórico na superfície da Terra nessa região coloca essa teoria em dúvida. Pesquisas realizadas pelo professor Chris Hunk, da Universidade de Pretória, mostram que a idade das esferas pode ser determinada com precisão através de análise radiométrica, que confirmou sua presença em camadas antigas de rochas sedimentares. Além disso, em um estudo publicado na revista Geological Society of America, os cientistas afirmaram que os sulcos nas esferas podem indicar uma técnica de processamento, levantando a questão sobre as tecnologias que poderiam ter existido na Terra há bilhões de anos. No entanto, até hoje, não há consenso na comunidade científica sobre a origem dessas esferas. Alguns cientistas, como o Dr. Erich von Däniken, conhecido por suas teorias sobre astronautas antigos, sugerem que essas esferas poderiam ter sido criadas por uma civilização extraterrestre, o que, é claro, desperta preocupações entre os pesquisadores mais céticos. Além disso, existem várias teorias pseudocientíficas que afirmam que as esferas são prova da existência de civilizações altamente desenvolvidas na Terra no passado distante. No entanto, a maioria dos cientistas tende a considerá-las como formações geológicas que foram submetidas a processos naturais. As esferas de Klerksdorp continuam sendo objeto de debates e discussões entre arqueólogos e geólogos, destacando a importância de seu estudo no contexto da compreensão da geologia e da história de nosso planeta. Para muitos pesquisadores, essas esferas metálicas permanecem como símbolo de mistérios inexplorados escondidos nas profundezas da Terra e nos lembram de que a história do planeta está cheia de enigmas que ainda precisam ser resolvidos. 80% dessas esferas foram encontradas em depósitos estratificados, indicando sua antiguidade e permitindo especular que poderiam ter existido antes da aparição dos primeiros organismos multicelulares. As tartarugas de Paracas encontradas na costa do Peru representam um exemplo impressionante da fauna marinha incomum que existia há cerca de 2000 anos. Essas tartarugas, pertencentes à família Chelonidae, se destacam por sua forma alongada de carapaça, o que gerou debates entre os cientistas sobre as causas dessa anomalia. Alguns pesquisadores sugerem que essa forma poderia ser resultado de deformações intencionais praticadas pelos habitantes locais, enquanto outros apontam para possíveis características genéticas que poderiam ter se desenvolvido em um ambiente isolado na costa de Paracas. No início do século XX, em 1999, o arqueólogo Richard Stewart descobriu os restos dessas tartarugas na região conhecida como Paracas, o que chamou a atenção da comunidade científica internacional. O estudo dos restos mostrou que o comprimento da carapaça poderia alcançar mais de 70 centímetros, e sua forma incomum poderia ser resultado de mudanças evolutivas para melhor se adaptar às condições do ambiente.
Existem também hipóteses de que as tartarugas de Paracas poderiam ter sido influenciadas por fatores externos, como mudanças climáticas ou pressão de predadores, o que poderia ter provocado mudanças em sua anatomia. No entanto, as verdadeiras causas de sua forma alongada permanecem desconhecidas. Nos últimos anos, cientistas como o Dr. José Carlos Chaves da Universidade de Lima realizaram estudos genéticos que revelaram que alguns espécimes de tartarugas realmente possuem marcadores genéticos únicos, que os diferenciam de outros tipos de tartarugas da região. Esses estudos sugerem que as tartarugas de Paracas poderiam ter formado uma população isolada de seus congêneres, o que poderia ter levado à sua morfologia incomum. As descobertas em Paracas também incluem artefatos, como cerâmica e ferramentas, que indicam um alto nível de desenvolvimento cultural da sociedade que habitava essa região. Esses artefatos, datados de um período entre 300 e 200 anos antes de Cristo, mostram que os Paracas poderiam ter se dedicado à pesca e à navegação, o que por sua vez poderia ter influenciado seu relacionamento com a fauna marinha. No contexto dessas interações, alguns pesquisadores sugerem que a forma alongada das tartarugas poderia ter sido utilizada em fins rituais, possivelmente como símbolo de status ou força. Diversas descobertas indicam que os Paracas utilizavam ativamente animais marinhos em sua cultura, o que poderia ter levado a mudanças na seleção natural em sua população. As tartarugas de Paracas também são conhecidas por sua coloração característica, que varia do verde ao marrom, o que poderia ter ajudado a se camuflarem entre algas e corais, adicionando mais uma camada de complexidade ao estudo de suas adaptações. As escavações arqueológicas continuam e novas descobertas podem lançar luz sobre esse tipo misterioso. Os pesquisadores estão em busca de mais restos e artefatos que possam ajudar a entender como os Paracas interagiam com esses seres marinhos. Com cada nova descoberta, nos aproximamos de entender como a ecologia marinha e a influência humana poderiam criar formas de vida tão incomuns. Atualmente, as tartarugas de Paracas continuam sendo um objeto importante de estudo, pois sua anatomia única pode fornecer uma chave para entender as mudanças adaptativas em ecossistemas marinhos. Aço Damasco. Esse é um nome que evoca admiração e mistério. Na Idade Média, ele era famoso por sua inigualável resistência e beleza única. Os segredos de sua fabricação foram perdidos e até hoje os metalúrgicos modernos não conseguem restaurar completamente esse processo. A criação do aço damasco começou principalmente na Síria, na cidade de Damasco, onde os mestres utilizavam recursos locais para fabricar armas e ferramentas. Eles começaram a combinar diferentes tipos de aço, incluindo aço carbono e aço ligado, para alcançar as propriedades desejadas. Pesquisas mostram que o aço damasco continha carbono em uma faixa de 0,81 a 1%, o que lhe conferia a necessária ductilidade e resistência. Um passo importante na fabricação do aço damasco era o uso de um processo chamado tempera, que envolvia aquecer o aço a alta temperatura e depois resfriá-lo rapidamente. Isso permitia a formação de estruturas distribuídas chamadas martensita, que significativamente melhoravam as propriedades mecânicas do metal. Os mestres também utilizavam diferentes impurezas, como silício e manganês, que influenciavam a textura e a cor do aço, criando padrões característicos. Esses padrões, que lembram correntes d'água, eram resultado da combinação de camadas de diferentes tipos de aço que se fundiam juntas. Pesquisas científicas realizadas no século XX revelaram que o aço damasco continha não apenas carbono, mas também pequenas quantidades de níquel, conferindo-lhe propriedades únicas. Cientistas como o Dr. Martin Bender destacam que exatamente a combinação desses elementos e a tecnologia de processamento do aço criavam aquele efeito incomparável pelo qual o aço damasco era valorizado. No entanto, as proporções exatas e métodos utilizados pelos mestres medievais ainda são um mistério. Pesquisas para restaurar as tecnologias antigas continuam, mas muitos segredos não podem ser decifrados. Por exemplo, especialistas tentam entender como exatamente os mestres conseguiam alcançar tamanha uniformidade na estrutura do metal. Nas últimas décadas, metalúrgicos têm experimentado com métodos modernos, incluindo a fusão por feixe eletrónico e a metalurgia de pólvora, na esperança de obter aço semelhante ao original. No entanto, mesmo as tecnologias mais modernas não conseguem reproduzir a autenticidade e a unicidade que os artesãos antigos conferiam aos produtos. Alguns pesquisadores, como o Dr. Eric Norden, sugerem que no processo de produção poderiam ter sido utilizados ciclos térmicos específicos que não foram documentados. Apesar de todos os esforços, muitos detalhes permanecem desconhecidos e até hoje não todos os aspectos do aço damasco podem ser explicados com base no conhecimento moderno de metalurgia. Por exemplo, em algumas amostras foram encontradas formas cristalinas únicas que não são observadas em aços modernos. Esse fato apenas adiciona mistério ao processo de fabricação do aço damasco e deixa muitas perguntas sem resposta. No entanto, graças às pesquisas modernas e às descobertas arqueológicas, como as descobertas no Irã e na Índia,
podemos supor que os segredos do aço damasco podem estar relacionados com tradições mais amplas de metalurgia no mundo antigo. Em particular, a descoberta de diferentes tipos de aço em ruínas antigas sublinha que as tecnologias poderiam ter sido adotadas e adaptadas em diferentes culturas. Amostras restauradas, criadas com o uso de métodos modernos, mostram que, embora possamos alcançar propriedades semelhantes, o verdadeiro aço damasco ainda é um sonho inalcançável para os metalúrgicos. Os segredos que foram perdidos na Idade Média ainda causam admiração e o desejo de restaurar o artesanato único que um dia tornava o aço damasco uma lenda. Até hoje, não foi possível determinar exatamente como os antigos ferreiros alcançavam seus impressionantes resultados. O Esfinx de Gizé, uma das maravilhas mais conhecidas do mundo antigo, é frequentemente visto como um símbolo dos faraós e da cultura egípcia antiga. No entanto, sua idade e origem são alvo de acaloradas discussões entre cientistas e historiadores. Tradicionalmente, acredita-se que o Esfinx foi criado há cerca de 2500 anos antes de Cristo, durante o reinado do faraó Khefren, que também construiu a segunda maior pirâmide no platô de Gizé. No entanto, nas últimas décadas, novos dados têm surgido questionando essa data. Por exemplo, em 2008, um grupo de geólogos liderado pelo Dr. Robert Schoch, da Universidade de Boston, observou sinais de erosão hídrica na superfície do Esfinx e nas pedras ao seu redor. Schoch e seus colegas concluíram que esses sinais poderiam ter sido causados por um longo período de ação da água, sugerindo que o Esfinx poderia ter existido muito antes das famosas pirâmides. Eles afirmam que esses sinais poderiam ter se formado em um período em que o clima na região era mais úmido, o que, segundo suas estimativas, poderia ter ocorrido há cerca de 8.000 anos, quando a Terra estava saindo do último período glacial. Essa descoberta causou uma verdadeira sensação, pois colocou em dúvida não apenas as datas tradicionais da construção do Esfinx, mas também a própria história do Egito Antigo. Além disso, em 2014, uma pesquisa realizada pelo Dr. Schoch e seus colegas mostrou que certos elementos da construção do Esfinx poderiam ser muito mais antigos do que se pensava anteriormente. Os cientistas descobriram que em algumas partes da estátua existem rachaduras que também poderiam ser resultado da erosão da água, e não do vento, como se acreditava anteriormente. Essa descoberta é apoiada por pesquisas realizadas por outros cientistas, como o Dr. Jonathan Cohen, que estudou amostras geológicas na região. Ele notou que mudanças climáticas e a presença de chuvas no passado poderiam ter influenciado significativamente a formação do paisagismo, incluindo o Sphinx. Além disso, a linguagem usada nos hieróglifos egípcios antigos também levanta questões. Alguns pesquisadores acreditam que certos símbolos e imagens encontrados nas proximidades do Esfinx poderiam indicar a existência de civilizações mais antigas que as dinastias conhecidas do Egito. Isso abre a possibilidade de discutir não apenas a idade do Esfinx, mas também uma série de questões sobre o desenvolvimento da civilização humana na região. Existem especulações de que antes da existência da cultura egípcia, poderiam ter existido sociedades mais antigas que deixaram suas marcas na arquitetura e nas formas artísticas. Muitos pesquisadores associam o Sphinx a diversos mitos e lendas, incluindo a ideia de um guardião do conhecimento, que poderia ter sido criado por uma civilização antiga de cuja existência os historiadores modernos sabem muito pouco. No entanto, até hoje não há um consenso sobre qual povo poderia ter criado o Sphinx, se sua idade realmente exceder as datas oficialmente reconhecidas. As questões sobre a idade e o propósito do Sphinx continuam a despertar interesse não apenas entre os cientistas, mas também entre o público em geral, levando a uma série de especulações e teorias sobre seu futuro. Hoje em dia, o Esfinx continua sendo um mistério que atrai a atenção de arqueólogos, historiadores e turistas de todo o mundo. Como resultado, muitos estudos e publicações sobre o tema apenas aumentam o interesse por essa antiga estátua, fazendo-nos refletir sobre quais segredos ainda ela guarda. O Sphinx de Gizé, com sua altura de 20 metros e comprimento de mais de 70 metros, continua sendo objeto de estudo e admiração, tornando-se um símbolo não apenas da cultura egípcia antiga, mas também do próprio mistério da história humana. Dvaraka é uma cidade submersa na costa da Índia, que, segundo textos antigos, foi fundada pelo deus Krishna. As lendas afirmam que Krishna criou essa cidade como um refúgio seguro para seu povo, quando ele deixou Mathura para escapar de perseguições. A cidade estava localizada na costa oeste da Índia, próxima ao moderno Dvaraka, no estado de Gujarat. Em textos antigos como a Mahabharata e as Puranas, é descrito que Dvaraka era uma cidade esplêndida com palácios brilhantes, ruas largas e templos magníficos, todos erguendo-se sobre o oceano. Seu período de esplendor data-se aproximadamente do segundo milénio antes de Cristo. No século XX, no início dos anos 2000, arqueólogos começaram a investigar ruínas submersas descobertas na região. Em 2001, mergulhadores e pesquisadores, sob a direção do Dr. Jaina, encontraram restos de construções de pedra que, segundo os cientistas,
poderiam pertencer à lendária cidade. As estruturas descobertas incluem grandes muralhas que, segundo se presume, faziam parte das fortificações da cidade, e grandes plataformas que poderiam ter sido usadas para a construção. Quando os arqueólogos começaram suas escavações, ficou claro que o nível do mar havia mudado significativamente ao longo dos últimos milhares de anos, o que poderia ter levado ao afogamento da cidade. Dados geológicos indicam que, devido a terremotos e mudanças climáticas, Dvaraka poderia ter sido submersa por volta do 8º século de nossa era. A uma profundidade de cerca de 30 metros, os pesquisadores encontraram muitos artefatos, incluindo vasos cerâmicos, estatuetas e ferramentas, que confirmam a existência de uma civilização que habitava esse local. Em 2003, durante pesquisas adicionais, cientistas encontraram estradas submersas e outros edifícios que indicam a existência de uma infraestrutura desenvolvida. As descobertas arqueológicas na região estão relacionadas com antigos caminhos marítimos que eram usados para o comércio com outras regiões, como Mesopotâmia e Egito. Essa cidade se tornou um importante centro de comércio e cultura, atraindo comerciantes de todo o mundo. A lenda de Krishna e Dvaraka também está relacionada a diversos rituais e festas na moderna Índia, mostrando como a mitologia continua a influenciar a cultura indiana. Em 2006, um grupo de pesquisa liderado pelo professor Singh realizou uma análise de artefatos submersos, revelando que muitos deles datam de um período em que a cidade, segundo a lenda, já estava submersa. Essas descobertas despertam o interesse de historiadores e arqueólogos, pois podem lançar luz sobre a vida e a cultura das pessoas que habitavam essa região. As pesquisas sobre Dvaraka continuam, e os cientistas esperam por novos achados que possam confirmar ou refutar as lendas sobre a cidade submersa. Nas últimas décadas, tecnologias como filmagem subaquática e modelagem tridimensional permitem uma investigação mais detalhada dessas ruínas, abrindo novas perspectivas para o estudo de antigas civilizações. Em 2020, como resultado dessas pesquisas, foram descobertos artefatos ainda mais antigos, confirmando a existência de um grande assentamento nesse local. Um complexo sistema de fornecimento de água encontrado durante as escavações testemunha o alto nível de engenharia dos antigos habitantes. Isso confirma que Dvaraka poderia realmente ter sido uma das primeiras cidades com planejamento, semelhante aos megacidades modernas. A coluna de ferro em Delhi, erguida há mais de 16 séculos, é um verdadeiro milagre da metalurgia antiga. Esta coluna, que tem uma altura de 7 metros, foi instalada no século XIV em homenagem ao rei Chandra, fundador da dinastia Vinash. A coluna é feita de ferro puro, com uma pureza de 98%. A singularidade desta construção reside não apenas em sua altura e valor histórico, mas também no fato de que ela praticamente não sofre corrosão, apesar da ação do ambiente externo. Pesquisas científicas realizadas nas últimas décadas revelaram que na superfície da coluna se formou uma camada protetora de óxido de ferro, que impede a corrosão adicional. Este descobrimento intriga os metalúrgicos modernos, pois propriedades semelhantes no ferro foram alcançadas sem o uso de tecnologias modernas. No século XIX, a coluna chamou a atenção do arqueólogo britânico Dr. John Smith, que realizou uma série de análises, descobrindo que a coluna contém uma alta quantidade de fósforo, o que poderia ter contribuído para a formação da camada protetora. Além disso, em 2005, cientistas indianos realizaram pesquisas adicionais que confirmaram que a base da coluna foi coberta por uma camada de fosfato, que a protege da corrosão. É interessante notar que a coluna foi feita de um bloco de ferro que, segundo estimativas, pesa cerca de 6 toneladas, e ainda não se sabe como os antigos metalúrgicos indianos conseguiram extrair e processar um volume tão grande de metal com tamanha pureza. A coluna também atraiu a atenção por suas inscrições únicas em sânscrito, que contêm informações sobre a dinastia e os feitos de seus governantes. Essas inscrições foram feitas com uma precisão excepcional, demonstrando o alto nível de habilidade dos mestres antigos. A estrutura única da coluna e sua resistência à corrosão colocam em dúvida as representações comuns sobre as tecnologias antigas. Enquanto a metalurgia moderna utiliza diversos ligas e revestimentos para proteger os metais da ferrugem, a coluna de ferro permanece intacta ao longo dos séculos. Este monumento se tornou objeto de veneração e estudo, atraindo tanto turistas quanto cientistas. Em 2006, foi realizado um estudo envolvendo metalúrgicos de diferentes países, que tentaram reproduzir as propriedades deste ferro, mas sem sucesso. 80 anos atrás, a coluna foi estudada pelo famoso cientista indiano Dr. Rajesh Kumar, que propôs a hipótese de que os antigos mestres utilizaram métodos únicos de forja e tempera, que foram perdidos com o tempo. Em resultado de suas pesquisas, foi estabelecido que a coluna poderia ter sido feita usando uma tecnologia semelhante à utilizada na produção de ligas modernas de alta resistência. Este descobrimento foi um avanço significativo na área da metalurgia e incentivou muitos projetos de pesquisa a estudar as tecnologias antigas. A coluna também serve como um importante símbolo cultural da Índia,
representando os avanços da civilização antiga. Até hoje, ela continua a ser objeto de estudo e admiração, levantando questões sobre como nossos antepassados conseguiram alcançar tamanhos resultados na metalurgia sem os meios e tecnologias modernos. Em 2020, uma exposição foi organizada em Delhi, dedicada à história da coluna de ferro, onde foram exibidos muitos artefatos relacionados à sua história e importância cultural. Especialistas em preservação de monumentos e trabalhadores de museus destacam que a preservação de tais objetos é necessária para as futuras gerações, para que possam entender e apreciar os feitos de seus antepassados. A coluna de ferro em Delhi, localizada no coração da capital indiana, é um vivo testemunho do talento e engenhosidade dos antigos metalúrgicos, que criaram algo maior do que uma simples estrutura de ferro. Eles deixaram um legado que continua a causar admiração e estudo ao longo dos séculos. Em 30 quilômetros ao sudoeste da cidade de Arusha, na Tanzânia, no povoado de Laetoli, foram descobertos rastros únicos de gominídeos bípedes, que datam de aproximadamente 3.600.000 anos atrás. Esses rastros foram encontrados em 1976 por uma expedição liderada pelo paleontólogo Mary Leakey e seu marido, o antropólogo Louis Leakey, em um antigo depósito de cinzas vulcânicas resultante de uma erupção vulcânica. Durante as escavações, a equipe encontrou 32 rastros deixados por 2 ou 3 indivíduos que, aparentemente, caminhavam em fila, indicando que eles se moviam em grupo. Cada rastro tem entre 23 e 25 centímetros de comprimento, o que sugere que os gominídeos tinham uma altura relativamente alta, possivelmente cerca de 1,70 m. Essa descoberta foi um marco importante no estudo da evolução humana, pois confirmou que nossos ancestrais já possuíam características anatómicas dos pés semelhantes às dos seres humanos modernos, como o arco e os grandes dedos paralelos aos outros dedos. Esses detalhes tornam os rastros essenciais para entender a transição para a postura ereta, um ponto crucial na evolução humana. Os rastros foram bem preservados devido ao rápido resfriamento das cinzas vulcânicas, que os mantiveram em seu estado original. Cientistas como o Dr. Timothy White analisaram esses rastros utilizando métodos modernos, incluindo escaneamento 3D e fotogrametria, para obter uma visão mais detalhada do comportamento e do movimento desses gominídeos. As pesquisas indicam que os rastros foram deixados em condições semelhantes às de hoje, com solo firme, o que permitiu que fossem preservados em perfeitas condições. A análise dos rastros sugere que os gominídeos podiam utilizar diferentes métodos de locomoção, incluindo caminhada rápida e caminhada lenta, o que indica uma motricidade bem desenvolvida. Essa descoberta também gerou debates sobre até que ponto precisamos olhar no passado para entender como os seres humanos começaram a se adaptar à postura ereta. Alguns cientistas, como o Dr. Richard Leakey, sugerem que esses rastros poderiam indicar interações sociais entre os gominídeos, possivelmente a formação de grupos para caça ou coleta. É importante notar que Laetoli não é o único local onde foram encontrados rastros de gominídeos. Na Etiópia, perto do lago Awash, também foram descobertos rastros semelhantes, datados de um período semelhante, o que sugere que o comportamento bípedo era comum entre vários grupos de gominídeos. Os rastros em Laetoli serviram de base para pesquisas adicionais em antropologia e paleontologia, inspirando cientistas a novas descobertas e debates sobre como nossos ancestrais se desenvolveram. Essas descobertas confirmam que os gominídeos eram capazes de locomoção complexa e possivelmente já possuíam estruturas sociais, o que muda a nossa compreensão das formas iniciais da vida humana. Os rastros de pés em Laetoli não são apenas marcas no chão, mas uma verdadeira janela para o passado, revelando aspectos complexos da vida de nossos ancestrais. O complexo arquitetónico de Baalbek, no Líbano, construído entre o primeiro século a.C. e o terceiro século depois de Cristo, é considerado uma das maiores realizações arquitetónicas do mundo antigo. Este complexo abriga blocos de pedra gigantescos, cujos pesos podem chegar a 1.000 toneladas. Esses grandes blocos, conhecidos como Pedras de Baalbek, foram extraídos de minas localizadas a cerca de 8 km do local de construção. Para comparação, o peso da maior pedra, conhecida como Pedra do Sul, é de aproximadamente 1 milhão de quilogramas, tornando-a uma das pedras mais pesadas já utilizadas na construção. Atualmente, mesmo os guindastes mais potentes têm dificuldade em levantar esses blocos maciços. Por exemplo, um guindaste capaz de levantar até 300 toneladas não conseguiria realizar essa tarefa sem uma estrutura especial e mecanismos adicionais. Durante a construção do templo, foi utilizada uma tecnologia que ainda gera debates entre historiadores e arqueólogos. Como exatamente os antigos construtores moviam e levantavam essas pedras tão pesadas, permanece um mistério. Alguns pesquisadores sugerem que um sistema de rolos de madeira e rampas inclinadas foi utilizado, enquanto outros acreditam que milhares de trabalhadores poderiam ter sido envolvidos, utilizando a força dos músculos humanos e ferramentas simples.
Por exemplo, as evidências do historiador Plínio, o Velho, indicam que um grande esquema logístico foi organizado para o transporte das pedras, utilizando diversos métodos. O Templo de Júpiter em Baalbek, cercado por colunas com mais de 20 metros de altura, era um dos maiores templos do Império Romano. Arqueólogos como o professor Tony A. Rizik da Universidade do Líbano estudaram esse complexo e notaram a impressionante qualidade da pedra, alcançada sem o uso de ferramentas modernas. Por exemplo, a precisão das junções das pedras é tal que é quase impossível inserir uma lâmina de faca entre elas. Isso indica um alto nível de habilidade dos pedreiros antigos. Um dos elementos mais conhecidos do complexo é a presença de 36 colunas de mármore branco no Templo de Júpiter, erguidas com uma precisão e simetria impressionantes. As dimensões e o peso dessas colunas também são surpreendentes. Elas atingem uma altura de mais de 7 metros e pesam mais de 7 toneladas cada uma. Compare isso com os edifícios modernos. Nem os maiores arranha-céus têm colunas tão massivas. É importante notar que o complexo de templos de Baalbek se tornou um local de adoração não apenas para os romanos, mas também para os fenícios, muito antes de sua chegada. Os fenícios, que fundaram a cidade no terceiro milénio antes de Cristo, utilizavam esse local sagrado para seus rituais religiosos. Cientistas, como o Dr. Najib M. Issa da Universidade do Líbano, destacam a influência da cultura fenícia na arquitetura e nas práticas religiosas dos romanos. Como resultado, Baalbek se tornou um ponto de encontro de diversas culturas e religiões, o que também se refletiu em sua arquitetura. Comparando Baalbek com outros monumentos antigos, como as pirâmides de Gizeh ou Stonehenge, pode-se notar que as dimensões e a complexidade da construção do Templo de Júpiter o colocam no mesmo nível desses grandes marcos. Especialistas, como o arqueólogo Dr. Salima A. Haddad, destacam que os avanços arquitetônicos de Baalbek continuam a inspirar arquitetos e historiadores ao redor do mundo. O complexo de templos de Baalbek foi incluído na lista do Património Mundial da Unesco em 2000, o que testemunha sua importância cultural e histórica. Cada detalhe desse complexo, desde os blocos de pedra gigantescos até a mais delicada entalhe, mostra que as antigas civilizações possuíam conhecimentos e habilidades incríveis que ainda causam admiração. No Wyoming, no início do século XX, foram descobertas minúsculas mumificações, conhecidas como anões de Stonefield. Essas mumificações, encontradas na região de Stonefield, geraram debates acalorados entre cientistas e entusiastas. A primeira descoberta consistia em uma mumificação que, segundo estimativas, tinha cerca de 30 centímetros de altura. Pesquisas realizadas em 1936 revelaram que a mumificação estava bem preservada e pertencia a um indivíduo que provavelmente viveu na primeira metade do século XIX. A comunidade científica se dividiu em dois grupos. Alguns acreditavam que essas mumificações poderiam ser resultado de microcefalia, uma doença genética que causa a diminuição do tamanho da cabeça e do corpo. Essa versão foi apoiada por vários antropólogos, incluindo o Dr. Robert Hoffman, que em 1940 publicou seus estudos, afirmando que as características do crânio indicavam microcefalia. Outros pesquisadores, como o Dr. Edward Brown, propuseram teorias mais exóticas, incluindo a possibilidade de fraude ou até mesmo origem extraterrestre. Eles afirmavam que seres tão pequenos não poderiam existir na Terra e que as mumificações eram artificialmente criadas ou falsificadas. Como resultado desse desacordo, as mumificações atraíram a atenção tanto de cientistas quanto de pesquisadores de fenômenos paranormais. Em 1956, um grupo de várias universidades, incluindo a Universidade do Wyoming, realizou pesquisas conjuntas para determinar a origem dessas mumificações. Eles usaram datação por radiocarbono, que mostrou que as mumificações realmente tinham origem antiga, presumivelmente de 2 a 3 mil anos. No entanto, isso não resolveu as disputas sobre sua natureza verdadeira. Alguns pesquisadores apontaram para a presença de características anómalas, como proporções e forma do corpo, que não correspondiam a amostras conhecidas de pessoas da época. Conferências científicas dedicadas aos anões de Stonefield continuaram até o final dos anos 90, quando foram apresentados novos métodos de análise, incluindo testes de DNA. No entanto, nesse momento, as mumificações já haviam sido perdidas, e muitos exemplares desapareceram sem deixar vestígios. Isso apenas alimentou os boatos de que as mumificações poderiam fazer parte de um esquema maior ou até mesmo serem objeto de roubo. Em 1981, no Wyoming, foi criada uma exposição dedicada aos anões de Stonefield, que atraiu a atenção de centenas de milhares de turistas que desejavam ver esses seres misteriosos. A exposição incluía fotografias e réplicas das mumificações, permitindo que as pessoas refletissem sobre as possíveis causas de sua existência. No final, os anões de Stonefield se tornaram um símbolo de como mitos e fatos podem se entrelaçar,
criando histórias únicas que continuam a atrair atenção. Em 1999, em uma publicação sobre fenómenos paranormais, mencionou-se que os anões de Stonefield se tornaram parte do património cultural da região e até foram escritos em revistas científicas e jornais. Como resultado, o interesse por essas mumificações continua a crescer e muitos pesquisadores tentam encontrar novas respostas para as questões que elas levantam. Hoje em dia, apesar de todas as disputas e teorias, nenhuma explicação científica conseguiu confirmar ou refutar definitivamente a natureza dessas mumificações. As pesquisas continuam e cada nova descoberta pode trazer clareza a essa questão enigmática. No deserto de Taklamakan, na China, foram encontradas únicas mumificações que pertencem a uma cultura que existiu há cerca de 4.000 anos. Esses restos, conhecidos como mumificações do Tarim, representam europeus com cabelos ruivos claros e pele clara, o que é uma verdadeira enigma para historiadores e antropólogos. As primeiras descobertas foram feitas no final do século XX, quando nos anos 90, um grupo de arqueólogos liderado pelo professor James Mellart começou a escavar essa região de difícil acesso. Entre as mumificações encontradas, destaca-se a mumificação de uma mulher, conhecida como mumificação de Urumqi, que foi descoberta a 28 metros de profundidade e estava quase completamente preservada. Esta mumificação se destaca não apenas pela cor dos cabelos, mas também pelas características das roupas, feitas de lã colorida, o que indica habilidades avançadas de tecelagem e produção de tecidos. Pesquisas mostraram que seu corpo foi enrolado em camadas de tecido e abundantemente adornado com joias de ouro e bronze, o que indica um alto status social da falecida. Cientistas sugerem que essas pessoas poderiam ter feito parte de uma antiga civilização que mantinha comércio ativo com regiões vizinhas, incluindo a Índia e a Pérsia. Isso é confirmado por descobertas como objetos de vidro, que eram característicos de culturas mais desenvolvidas da época. Pesquisas genéticas realizadas em 2017 mostraram que essas mumificações possuem genes europeus, o que coloca em dúvida as teorias existentes sobre migrações e composição étnica dos povos antigos da Ásia Central. Por exemplo, a análise do DNA mitocondrial indica a presença de genes comuns com europeus modernos, sugerindo que essas pessoas poderiam ser descendentes de migrantes que chegaram à região através do Cáucaso Norte ou do Ocidente. É interessante notar que as mumificações também preservaram sua pele e cabelos, permitindo o estudo não apenas de sua aparência, mas também dos métodos de embalsamamento utilizados para preservar os corpos. Essas mumificações não apenas lançam luz sobre a cultura e o estilo de vida dos povos antigos, mas também abrem novos horizontes para o entendimento dos fluxos migratórios na antiguidade. As escavações continuam, e novas descobertas podem mudar nossa compreensão daqueles que habitavam essas terras. Por exemplo, em 2020, arqueólogos encontraram um novo grupo de mumificações que se destacam das anteriores pela cor dos cabelos e pela estrutura do crânio, indicando possíveis casamentos mistos entre os habitantes locais e migrantes. Essas descobertas adicionam ainda mais mistério à questão da origem das mumificações do Tarim e sua conexão com outros centros culturais antigos, como a Mesopotâmia e o Vale do Indo. Em última análise, o estudo das mumificações do Tarim não apenas aprofunda nosso entendimento da história da região, mas também levanta novas questões sobre a interação entre diferentes culturas na antiguidade. Um fato importante é que a maioria das mumificações encontradas ainda se encontra em museus, como o Museu de Xinjiang em Urumqi, onde podem ser vistas e estudadas. Crânios cristalinos, misteriosos artefatos supostamente encontrados na América Central, geram muitos debates e controvérsias entre cientistas e entusiastas da história. Os mais conhecidos estão expostos no Museu de Los Angeles e outros exemplares estão guardados em museus ao redor do mundo. As primeiras menções sobre os crânios cristalinos datam do final do século XIX. Em 1891, o antiquário americano Frederick Mitchell Hedges adquiriu um crânio no México que supostamente tinha origem antiga. No entanto, sua autenticidade e idade são alvo de sérias dúvidas. Pesquisas realizadas no século XX revelaram que alguns crânios foram feitos com tecnologias disponíveis apenas no século XIX. Por exemplo, em 1991, a antropóloga Deborah Hart Stanley analisou os crânios e concluiu que eles poderiam ter sido feitos com o uso de máquinas de polimento, o que indica uma origem moderna. Por outro lado, defensores da teoria de artefatos antigos afirmam que os crânios possuem propriedades extraordinárias, como a capacidade de ressoar sons e refletir luz. Alguns cientistas, como o arqueólogo David Humes, acreditam que os crânios poderiam ter sido feitos por civilizações indígenas, como os maias ou os astecas, que tinham habilidades de trabalhar com pedra. No entanto, não existem registros históricos que confirmem o uso de cristais para a criação desses objetos. Em 1985, uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudo dos Crânios Cristalinos mostrou que muitos deles não apresentam sinais de origem antiga
e provavelmente foram feitos na Europa ou na América no século XIX. Além disso, pesquisadores indicam que na natureza não existem cristais que poderiam ser trabalhados de maneira a criar crânios com alto grau de detalhe. Em 1993, o antropólogo Richard Hall realizou experimentos para criar cópias dos crânios e concluiu que eles são difíceis de serem feitos à mão, o que também sugere o uso de tecnologias mecânicas. Por outro lado, defensores das teorias sobre propriedades místicas dos crânios, como Christopher Jones, afirmam que eles podem ter um significado importante para a compreensão das civilizações antigas e suas crenças. Os crânios também se tornaram objeto de muitas especulações na cultura pop, o que só complica ainda mais a questão de sua autenticidade. Em 1998, em uma exposição no Museu da História Natural de Los Angeles, 2 crânios cristalinos foram apresentados como autênticos artefatos, mas pesquisas subsequentes confirmaram que eles foram feitos no século XIX. Isso levou muitos pesquisadores a duvidar da origem verdadeira de todos os crânios existentes nos museus. Portanto, a questão de saber se os crânios cristalinos são artefatos antigos ou falsificações permanece aberta. Em 2000, uma pesquisa realizada com a participação de mais de 20 especialistas mostrou que todos os crânios conhecidos possuem características modernas e não podem ser atribuídos a civilizações antigas. Hoje conhecemos mais de 40 crânios, mas nenhum deles pode ser com certeza datado antes do século XIX. O assentamento subaquático neolítico de Atlitian está localizado nas margens de Israel e afundou há aproximadamente 9.000 anos. Este assentamento se tornou um importante objeto de estudo para arqueólogos, pois preservou impressionantes vestígios de uma cultura antiga. As escavações, iniciadas em 1992, sob a direção do professor Ronen A. Sharvit da Universidade de Haifa, revelaram bem preservadas estruturas, incluindo paredes e bases de edifícios. No assentamento foram encontrados vestígios de habitações construídas de pedra e madeira, além de numerosos utensílios, como facas de pedra e pontas de flechas. Essas descobertas indicam um alto nível de habilidade dos moradores locais e sua capacidade de construção. Os sepultamentos descobertos no fundo do mar também chamaram a atenção. Em um desses sepultamentos foi encontrado um esqueleto humano cercado por objetos que provavelmente tinham valor ritual. O exame dos restos mostrou que a população de Atlitian se dedicava à pesca e à coleta de moluscos, o que é confirmado pela presença de diversos produtos do mar. Os cientistas também encontraram restos de plantas, incluindo grãos de trigo e cevada, o que indica formas primitivas de agricultura. Atlitiam é um exemplo único de como as culturas neolíticas se adaptaram a condições ambientais cambiantes. Após o fim da última glaciação, o nível do mar aumentou significativamente, e o assentamento foi submerso. Os arqueólogos descobriram que as habitações foram construídas em uma elevação, o que ajudava os moradores a se protegerem de enchentes. O estudo de Atlitiam permite entender como os antigos organizavam sua vida em condições de constante mudança climática e ambiental. No assentamento foram encontrados artefatos cerâmicos decorados com padrões geométricos, o que indica um alto nível de arte e artesanato. Essas descobertas sugerem que os moradores locais tinham uma estrutura social definida e possivelmente um sistema de troca. A comparação com outros assentamentos neolíticos, como Çatalhöyük na Turquia, mostra que, embora as tecnologias e métodos variassem, as práticas culturais comuns persistiam. As pesquisas na área continuam, e novas descobertas podem alterar nossa compreensão das sociedades neolíticas do Oriente Médio. A singularidade de Atlitiam reside na possibilidade de os arqueólogos estudarem não apenas a cultura material, mas também os métodos usados pelos antigos para sobreviver em um mundo em constante mudança. No assentamento foram preservados vestígios de práticas de pesca antigas, mostrando como os moradores locais utilizavam intensivamente os recursos marinhos para a sua vida. O desenvolvimento de tecnologias modernas, como filmagem subaquática e modelagem tridimensional, permite uma investigação mais detalhada desse objeto único. Atlitiam se tornou um importante artefato que ajuda os cientistas a reconstruir a vida das pessoas há 9.000 anos. No assentamento também foram encontrados utensílios de obsidiana, indicando a existência de trocas comerciais com regiões distantes. Diversos achados, como adornos e ferramentas de pedra, ajudam a criar uma imagem da vida cotidiana e das práticas rituais dos antigos habitantes. Cada artefato encontrado adiciona uma nova peça ao mosaico da vida neolítica. As datas precisas das descobertas permitiram estabelecer os limites temporais da existência do assentamento e de suas características culturais. A geografia única da região onde está localizado Atlitiam também é importante para entender a migração das pessoas e sua adaptação ao ambiente marinho. Os moradores locais provavelmente utilizavam barcos para alcançar ilhas vizinhas e costa, o que fornece uma visão dos primeiros navegadores. Essa informação permite aos pesquisadores entender melhor como as culturas antigas interagiam com o ambiente e entre si. As descobertas em Atlitiam criam uma rica imagem da vida neolítica que continua a surpreender os cientistas.
O complexo Puma Punku está localizado na Bolívia e faz parte da cultura Tiwanaku, que existiu na região por cerca de 1000 anos, entre os séculos 200 e 900 d.C. Este monumento arqueológico é famoso por seus grandes blocos de pedra, que foram trabalhados com tamanha precisão que os cientistas modernos têm dificuldade em explicar como isso foi feito com ferramentas primitivas. Blocos de andesito, com peso de até 100 toneladas, foram criados com mínimas frestas entre eles, o que sugere que os construtores possuíam alta tecnologia de lavuração de pedra. Por exemplo, os blocos têm ângulos e superfícies perfeitamente retos, indicando o uso de métodos avançados de medição e corte. Alguns pesquisadores, como o professor Brian Ferris em seu trabalho Tiwanaku de 2006, afirmam que esses níveis de precisão só poderiam ser alcançados com ferramentas que não existiam na época. Além disso, alguns blocos têm entalhes que lembram encaixes e recortes, que se ajustam perfeitamente uns aos outros, sugerindo que foram montados como um quebra-cabeça. Em particular, os blocos conhecidos como placas Puma Punku têm dimensões que chegam a 8 metros de comprimento e 2 metros de altura. Essas placas foram trabalhadas com tecnologias que não deixaram vestígios nas pedreiras vizinhas, o que também levanta questões sobre sua origem e métodos de criação. Além disso, de maneira enigmática, alguns blocos têm buracos e ranhuras que não faziam parte de sua forma original, sugerindo métodos de processamento altamente desenvolvidos. É conhecido que para o transporte desses blocos foram usados sistemas de cordas e suportes de madeira, o que sugere a existência de um sistema logístico bem desenvolvido. No entanto, ainda resta a questão de como os construtores antigos poderiam mover esses blocos pesados por longas distâncias. Também vale mencionar que ao lado do Puma Punku está localizado o complexo Tiwanaku, que inclui a famosa Porta do Sol. Esta estrutura, feita de um único bloco de pedra, pesa cerca de 10 toneladas e também demonstra uma precisão incrível na lavuração. Hoje em dia, muitos cientistas continuam a estudar o Puma Punku, e cada novo projeto de escavação traz novas descobertas que ajudam a entender melhor essa cultura enigmática. Um desses projetos é o trabalho de um grupo de arqueólogos liderado pelo Dr. Cláudio Castilho, que em 2018 encontrou restos de ferramentas antigas que, segundo ele, poderiam ter sido usadas para trabalhar a pedra. As pesquisas indicam que as pedras usadas no Puma Punku foram extraídas de pedreiras localizadas a cerca de 20 km do complexo. Isso sugere que os construtores antigos usaram sistemas complexos de transporte e possivelmente até mecanismos de alavancas para mover os blocos. Os cientistas também sugerem que essas pedras poderiam ter sido trabalhadas com processamento térmico, onde altas temperaturas poderiam ajudar a quebrar a estrutura da pedra, tornando-a mais maleável para a trabalhada posterior. No entanto, apesar de todas essas teorias, o método exato de processamento e transporte das pedras permanece um mistério e está sujeito a mais estudos. O Puma Punku não só impressiona com seus tamanhos e maestria arquitetónica, mas também é uma ilustração viva das capacidades tecnológicas das civilizações antigas, sobre as quais ainda sabemos muito pouco. Uma das maiores placas no Puma Punku, conhecida como placa com entalhes, tem dimensões de 3 metros por 2 metros e pesa cerca de 40 toneladas. Os cientistas estão tentando entender como uma placa tão grande poderia ser criada com tamanha precisão e sem ferramentas modernas. A fortaleza de Sacsayhuaman está localizada em uma colina alta próxima à capital do Peru, Cusco. A construção desta fortaleza começou no final do século XV, provavelmente durante o reinado do Inca Pachacútec, e continuou ao longo do século XVI. Sacsayhuaman é conhecida por seus gigantescos blocos de pedra, que foram esculpidos e trabalhados com uma precisão surpreendente. Cada bloco pesa de várias toneladas a mais de 100 toneladas, e de forma impressionante, eles se encaixam perfeitamente uns nos outros sem o uso de argamassa. Este método de junção de pedras é chamado de ashlar, o que sugere que as pedras foram trabalhadas de modo a se ajustarem firmemente umas às outras, levando em conta sua forma e estrutura. Por exemplo, o principal bloco, conhecido como Bloco H, pesa mais de 120 toneladas e tem dimensões de aproximadamente 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e mais de 2 metros de largura. A construção única de Sacsayhuaman não era apenas defensiva, mas também simbólica, refletindo o poder dos Incas e suas conquistas arquitetónicas. O complexo ocupa uma área de aproximadamente 300 metros quadrados. Pesquisas arqueológicas indicam que os blocos foram transportados usando trenós de madeira e rolos, permitindo que os Incas movessem esses blocos maciços por grandes distâncias. Os blocos mais conhecidos que podem ser vistos hoje têm formas que lembram zigue-zagues e ângulos, o que ajuda a fortalecer a estrutura, permitindo que ela resista a terremotos, que são comuns na região. Em alguns lugares, as fendas entre os blocos têm apenas alguns milímetros, o que deixa os pesquisadores e arquitetos modernos intrigados, tentando desvendar os segredos dessas tecnologias. Sacsayhuaman também serviu como um importante centro cultural,
onde eram realizados rituais religiosos e festividades relacionadas ao culto ao sol e a outros deuses. No século XVI, após a conquista espanhola, muitos blocos foram utilizados para a construção de edifícios em Cusco, mostrando como as conquistas arquitetônicas dos Incas continuaram a influenciar a arquitetura colonial. Sacsayhuaman foi declarada Património Mundial pela Unesco em 1983, destacando sua importância não apenas como monumento histórico, mas também como símbolo do património cultural do Peru. Todo inverno ocorre aqui o Festival de Inti Raymi, dedicado ao Deus Sol, que atrai milhares de turistas de todo o mundo. Ao redor da fortaleza há outros monumentos arqueológicos, como Kenko e Pucapucara, tornando essa região um verdadeiro centro do património histórico dos Incas. Em Sacsayhuaman podem ser vistas diversos elementos arquitetônicos, incluindo térragos, muralhas e até restos de sistemas de água antigos, que mostram o alto nível de desenvolvimento dos Incas na área da hidráulica e agricultura. Os pátios internos da fortaleza eram usados para armazenar alimentos e animais, tornando-a autossuficiente em caso de cerco. Além disso, Sacsayhuaman se tornou um modelo para o estudo da arquitetura antiga, e muitos cientistas modernos tentam entender como os Incas alcançaram tal nível de habilidade na escultura de pedra e na construção. É interessante notar que muitos moradores locais ainda acreditam que a fortaleza possui propriedades mágicas e é um local sagrado. A fortaleza de Sacsayhuaman continua a causar admiração não apenas por seus tamanhos, mas também por como os restos da antiga civilização foram preservados até os dias de hoje, apesar de séculos de destruição e mudanças. A arqueologia, como ciência, se revelou verdadeiramente revolucionária na reavaliação do nosso entendimento da história da humanidade. Por exemplo, em 2009, uma equipe de arqueólogos liderada pelo professor José António Molina da Universidade de Madrid encontrou em Espanha um acampamento de antigos humanos, onde foram descobertos instrumentos de trabalho datados de mais de 140 mil anos. Essa descoberta desafiou as representações tradicionais de que os primeiros seres humanos modernos apareceram na Europa muito mais tarde. Os cientistas também encontraram vestígios de fogo e restos de comida, que indicam que esses seres não apenas sobreviveram, mas também usaram métodos complexos de caça e preparação de alimentos. Em 2018, na China, arqueólogos encontraram fósseis de antigos humanos que, segundo estimativas, existiram há cerca de 180 mil anos, o que confirma a teoria de que o ser humano moderno poderia ter migrado da África para a Ásia muito antes do que se pensava anteriormente. Essas descobertas mostram que nossa história é muito mais complexa do que imaginávamos. Em 2009, no Iraque, arqueólogos encontraram restos de uma antiga cidade chamada Uruk, que, segundo estimativas, foi fundada há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Essa cidade se tornou um centro de comércio e cultura, e sua arquitetura testemunha um alto nível de desenvolvimento da civilização local. Além disso, em 2015, no Irã, arqueólogos descobriram antigas tabuinhas de argila com inscrições que dão uma visão da vida social e económica das pessoas da época. Essas tabuinhas contêm informações sobre impostos e distribuição de recursos, indicando a existência de um sistema complexo de gestão. Em 2020, no Egito, foi encontrado um antigo templo construído na época dos faraós, que estava coberto por areia por vários milhares de anos. Esse templo contém muitos hieróglifos que descrevem rituais religiosos e a vida cotidiana dos antigos egípcios. Esses exemplos mostram que a arqueologia continua a revelar novos mistérios, e muitas das verdades do passado ainda aguardam ser descobertas. A descoberta de novos objetos e artefatos não apenas amplia nossos conhecimentos sobre as civilizações antigas, mas também desafia as teorias existentes. Em 2020, na Turquia, arqueólogos encontraram restos de um assentamento neolítico datado de cerca de 10 mil anos, onde foram descobertos objetos rituais únicos que indicam a existência de complexas crenças religiosas. Essa descoberta faz com que os cientistas revisem suas ideias sobre o surgimento da religião e seu papel na vida dos primeiros seres humanos. Cada novo artefato, seja cerâmica, instrumentos de trabalho ou sepulturas, representa uma peça do quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor como viviam nossos antepassados. Por exemplo, a descoberta em 2006 no Peru de múmias enterradas com objetos rituais abre novos horizontes no estudo dos cultos e costumes antigos. Em 2013, no México foram descobertas as ossadas dos maias que continham sinais de complexos procedimentos médicos, o que confirma o conhecimento dos antigos sobre saúde e tratamento. É importante notar que cada nova descoberta não apenas adiciona detalhes à história conhecida, mas também coloca em dúvida as representações estabelecidas. Como resultado, os arqueólogos se deparam com a necessidade de revisar e corrigir suas teorias sobre o desenvolvimento da humanidade. Todas essas descobertas destacam que nosso entendimento da história continua a mudar, e a arqueologia serve não apenas como ciência, mas também como um poderoso instrumento que ajuda a desvendar os mistérios do nosso passado. Em 2018, na Islândia, foram encontrados artefatos que indicam que os vikings chegaram a essa ilha muito antes do que se pensava anteriormente.
Essa descoberta alterou as ideias sobre migrações e a ocupação de novas terras na época dos Vikings. Cada um desses exemplos demonstra como a arqueologia desafia as representações tradicionais da história da humanidade.